Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao livro 3, tá? Módulo 3, capítulo 7. Vamos estar falando um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Ele envolve um pouco de geometria e cálculo, tá? Vamos estar trabalhando em uma figura chamada triângulo-retângulo, triângulo que tem um ângulo de 90 graus, e vamos ver uma relação conhecida, um teorema que provavelmente vocês já ouviram em algum momento, né? Que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E vamos ver isso, como calcular esse teorema, ok? Vou compartilhar com vocês aqui a tela do livro, para vocês se orientarem, tá? Então, o comecinho do livro do capítulo 7, né? Aqui tem uma introdução no livro, na página anterior, que fala da inclinação de um telhado. É aqui, então, capítulo 7, triângulo retângulo, que é o triângulo com ângulo de 90 graus. Tá? A gente vai começar a explorar na página 100, Teorema de Pitágoras. Existem registros de que agrimensores, né? Agrimensores são os profissionais que estudam as medidas de terrenos, tá? Então, existem registros de que agrimensores no Antigo Egito usavam triângulos de medidas 3, 4 e 5, construídos a partir de uma corda dividida por nós em 12 partes iguais, para demarcar ângulos retos. Então, uma das maneiras que eles usavam, não, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, 5. Esses lados dos triângulos, eles têm nome, tá? Então, aqui, ó, é um cateto, um outro cateto, onde forma um ângulo de 90 graus, e o ângulo oposto, né, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é conhecido como hipotenusa, o lado maior. É como se fosse a diagonal de um retângulo, né? Imagine um retângulo aqui, né? Aqui seria a diagonal de um retângulo. Ok? Então, as medidas dos triângulos usados por esses agrimensores satisfazem o teorema de Pitágoras. Porém, não sabemos se os antigos egípcios conheciam esse teorema. Não tem nenhum registro sobre isso, tá? Apesar de outros povos, como os babilônicos, terem conhecimento de sua aplicação mais de 1000 anos antes do matemático Pitágoras, o teorema recebeu seu nome por ele provavelmente ter sido o primeiro a realizar uma demonstração geral. Esse teorema relaciona as medidas dos lados de triângulos retângulos, ou seja, triângulos que possuem um ângulo interno reto. Nesses triângulos, destacamos os seguintes elementos. Então, aqui são os elementos do triângulo. Cateto é os lados que formam um ângulo de 90 graus, e oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A hipotenusa corresponde ao maior lado de um triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, e os outros dois lados são chamados catetos. No triângulo ABCD acima, o lado BC é a hipotenusa, e os lados AB e AC são os catetos. Então, eu tenho o cateto menor, o cateto maior e a hipotenusa, que vai de C até B ou de B até C. Ok? São os nomes dados aos lados de um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras estabelece a seguinte relação. Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui está, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso vale para todo triângulo retângulo, tá? Todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus
você vai pegar a hipotenusa elevar ao quadrado e vai dar igual a soma dos catetos ao quadrado. Com esse teorema, conhecendo dois lados de um triângulo, eu consigo calcular o terceiro lado. Tá? É possível verificar essa relação por meio de figuras. No exemplo ao lado, temos a construção de um quadrado a partir de cada lado de um triângulo retângulo. A área do quadrado construído com base na hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos a partir do cateto. Então, o que ele fez? Um quadrado, 3 por 3, 9. Um quadrado, 4 por 4, 16. E um quadrado, 5 por 5, 25. 9 mais 16 é igual a 25. É uma das demonstrações do teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado, 25. É igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. 16 mais 9 é igual a 25. Várias demonstrações desse teorema foram desenvolvidas no decorrer da história. Observe alguma delas. Em latim, no ano 1120, uma demonstração francesa, no ano de 1564, uma inglesa de 1570, uma chinesa de 1607. Então, é um teorema muito usado em todo o mundo. Okay? Na figura 108, veremos uma demonstração do teorema de Pitágoras. Daí a gente pensa, pô, mas aonde que eu vou usar isso, né? Imagina, é lógico, a gente, no dia a dia, vou dar um exemplo prático aqui. Então, vamos supor, né, que, de repente, dentro de um lugar existe um lago. Então, você tem um lago lá, todo assim, assimétrico. Ok? Aí você tem uma casa aqui de frente para o lago e você quer construir uma ponte que liga ao outro lado aqui do lago. Uma das maneiras, como é que você vai fazer? Pô, como é que eu vou saber quanto que eu vou usar de material? Eu vou ter que atravessar esse lago para saber quanto que eu vou ter que usar de material? Qual é a medida? Não, né? Você pode projetar um ponto, um terceiro ponto aqui, criar um triângulo, ó. Não está perfeito, mas é um triângulo, tá, gente? A ideia é a que vale. E você cria um triângulo onde você tem um ângulo de 90 graus. Esse lado é seco, você consegue medir. Vamos supor que você vai lá e mede e dá 60 metros. Tá? Aí você tem o outro lado aqui, você mede e dá 80 metros. E você quer descobrir a medida que você vai usar atravessando o lago. Sem ter que passar por dentro do lago, você consegue descobrir essa medida. Você chama de x, certo? E aí você pode fazer o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a hipotenusa, né, o lado maior ao quadrado, é igual o quadrado do cateto mais o quadrado do cateto, tá? Aí você consegue fazer dessa forma aqui, tá bom? Fazendo o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado igual 60 ao quadrado. 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36, né? 60 vezes 60, 3.600. 80 vezes 80, 8 vezes 8, 64. 80 vezes 80, 6.400. Somando tudo, vai dar 10.000, certo? X ao quadrado
igual 10.000. Aí você vai tirar a raiz quadrada de 10.000, né? A operação inversa de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. X igual a raiz quadrada. Poderia ser a positiva e a negativa, né? Mas por se tratar de uma medida, em Pitágoras, a gente só tira a raiz quadrada positiva de 10.000. Qual o número que ele vezes ele dá 10.000? É 100. Então, você já sabe que a distância de um lado para o outro vai ser 100. 100 metros. Ok? Então, essa é uma das aplicações que a gente tem do Teorema de Pitágoras. Tá? Conhecendo dois lados, você conhece um terceiro lado. Uma outra aplicação que eles usam também, né, é quando você quer saber a altura de um prédio, né, ou a altura de alguma coisa. Assim. Você tem a altura, a distância e a hipotenusa. Então, vamos supor que aqui você tem o valor da hipotenusa. A hipotenusa mede 15. Um cateto mede 12. Você quer saber o outro cateto. Agora é hipotenusa, né? O teorema é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, como que vai ficar, né? Ó? Nesse caso, a hipotenusa é de 15, então vai ficar 15 ao quadrado. Tá vendo? Não é sempre quem está do outro lado de igual que vai ficar como x. Ó. 15 ao quadrado é igual 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, você vê, quando a hipotenusa for a incógnita, que nem no exemplo anterior, a hipotenusa era incógnita, então ela já ficou isolada aqui. Agora, a incógnita é um dos catetos, tá vendo? É o cateto que eu quero descobrir. Então, agora, eu vou ter que isolar o valor de x. 15 ao quadrado, 225, igual 12 ao quadrado, 144, mais x ao quadrado. Agora você tem que isolar o x. Para isolar o x, você tem que passar o 144 para o outro lado, subtraindo, tá? 225 menos 144 é igual a x ao quadrado. Percebeu que a diferença agora? Antes a gente só teve que somar, agora a gente teve que passar para o outro lado subtraindo. Isola o x. 225 menos 144 dá 81. Vai ficar 81 igual a x ao quadrado. Passa para o outro lado como raiz quadrada, tá? Eu já vou trocar de lado. X igual a raiz quadrada de 81. X igual a 9. Simples, né, pessoal? É só isolar o x. Ok? Então, essas são algumas das aplicações. Existem infinitas aplicações para o Teorema de Pitágoras. Aqui ele fala que na página 108 nós veremos uma outra demonstração, uma demonstração que a gente chama de demonstração algébrica. Mas até lá, né, tem outras coisas aqui. Então, Pitágoras de Samos. Pouco se sabe sobre Pitágoras, mas acredita-se que ele nasceu por volta de 572 a.C., na ilha de Samos, e foi discípulo de Tales de Mileto. Em Crotona, uma colônia da Itália, ele fundou a escola pitagórica, que era basicamente um centro de estudos de filosofia, matemática e ciências naturais. Há relatos de que Pitágoras viveu por cerca de 75 a 80 anos. Tá? Então,
ele também inventou na música, né, a escala musical. Uma das contribuições de Pitágoras, né, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né, a escala das notas musicais se deve a Pitágoras, ok? Tem alguns exercícios aqui para fazer nas páginas 102 e 103, né? Então, tem aqui página 102 e 103. Depois, tem também um pouquinho aqui na página 104. São um exercícios simples. Esse aqui da página 105 a gente faz desenho geométrico, tá? Então não tem necessidade. Mas da página 102, 103 e 104, eu vou estar pedindo para vocês fazerem e a gente vai estar corrigindo aí ao longo das próximas aulas esses exercícios. Ok? Então assistam o vídeo. Eu vou estar online no plantão de dúvidas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entra lá, tira as dúvidas. Vai ter um link do Meet aí, logo depois da aula, da videoaula, e aí vocês podem tirar dúvida se tiver a necessidade, ok? Então, por hoje é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.